Bom dia, irmãos. A paz. Vamos só relembrar aqui. Amém. O grilo saiu. Vocês não estavam escutando o grilo? Foi embora. Vamos relembrar. Primeiro domingo dessa série, o pastor Marcos falou sobre dois personagens que em sua busca continuavam sedentos, continuavam com sede. Cada um deles buscando em coisas totalmente distintas. Nicodemos, um fariseu, buscando na religião, buscando na religiosidade saciar a sua própria sede. Não saciou. A mulher samaritana, buscando nos relacionamentos conjugais saciar a sede, e também não saciava. E dentre nós existem diversas pessoas que estão buscando em diversas coisas, nos bens, na igreja, num título, no poder, no dinheiro, buscando, e permanecem sedentas, porque existe um vazio que não é preenchido por nada criado, só pelo Criador mesmo. Segundo domingo, nós falamos de duas irmãs que haviam perdido o irmão. E como muitos de nós, quando a gente lida com a perda de alguém que nós temos um afeto muito grande, um vínculo sanguíneo e um vínculo de fraternidade mesmo, quando a gente perde alguém, às vezes a gente faz o mesmo questionamento que as duas. Onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava? Será que o Senhor não viu? Será que o Senhor não estava vendo? É o mesmo questionamento que a gente se faz dia após dia. Talvez você não tenha feito até o momento porque você não perdeu alguém importante. Mas para aquele que já perdeu um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, um filho. Na sexta-feira nós estivemos no nosso pequeno grupo e uma das pessoas perdeu um irmão lá. E ela falou, tem coisa que, por mais que você faça o questionamento, nunca vai ser respondido. E a morte é traumática mesmo. A morte é justamente para falar, acabou isso aqui é a consequência do pecado e tudo mais. Foi muito interessante que, na visão dela, não vai responder, não vai saciar. Se não for Jesus, de fato, que possa saciar e preencher esse vazio de cada um de nós, e responder, sendo a nossa resposta, ela também testemunhou que algumas pessoas, e até mesmo ela, quando alguém morre, todo mundo tenta falar alguma palavra de consolo. E quando ela estava do outro lado, as pessoas falavam e ela não entendia absolutamente nada, porque nada fazia sentido. Para ela só queria questionar, Deus, onde o Senhor estava? E assim, não fazia sentido as pessoas falarem, eu sinto a sua dor, eu sinto meus pêsames. Para ela não fazia nenhum sentido. E a gente vê que Jesus mesmo no quarto dia, mesmo chegando atrasado, Ele é a resposta, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ressuscitará na ressurreição do último dia, e se Ele quiser, ressuscitará agora. Se Ele quiser, se for da vontade dEle, para que Ele seja glorificado, a pessoa pode ressuscitar agora. No último domingo, nós falamos sobre um outro encontro com Jesus, diante de alguns questionamentos. Questionamento da alegria, questionamento de um casamento. Primeiro milagre de Jesus, Jesus vem com o cartão de visitas dele, com um sinal, falando aquilo que haveria de acontecer. A alegria estava acabando porque o vinho ali representava justamente essa alegria, essa euforia, esse estado de ânimo mais eufórico. Acabando o vinho, acabaria a alegria, e Jesus fala, ei, eu sou a alegria, eu sou o mestre de cerimônia. Estando comigo, a alegria não acaba.
ela é contínua. Estando comigo não vai acabar. Eu sou o vinho, eu sou as talhas, eu sou a purificação, eu sou a alegria, eu sou a vida, eu sou a resposta. E agora nós vamos para o quarto encontro com Jesus, em meio aos dilemas, em meio aos questionamentos que nós temos, que você e eu, nós temos no nosso dia a dia. Você já deve ter enfrentado algumas situações no seu trabalho, na sua faculdade, de alguns questionamentos de pessoas que fizeram com que você questionasse a sua própria fé. E alguns dias você já deve ter se deparado com o seu questionamento, não só com o dos outros te questionando em relação à sua fé, mas o seu próprio questionamento e uma batalha dentro da sua mente dizendo: tenho fé suficiente para ser um cristão? Você tem fé suficiente para ser um cristão? Às vezes eu enfrento alguns questionamentos no meu trabalho. Algumas pessoas que questionam a nossa fé. Alguns que se dizem ateus, que questionam dia após dia a nossa fé. E aí você tem que, nossa, será que eu tenho fé suficiente para responder à altura a essa pessoa? Ou será que eu vou embarcar na mesma dele? Será que eu vou embarcar na mesma valorização que a nossa sociedade dá hoje à ciência? Não, se a ciência não pode examinar, nada tem valor. Não, calma. Calma. Então, às vezes, você deve se questionar e deve passar na sua cabeça um turbilhão de coisas, profundos questionamentos, conceitos e preconceitos, dialogando, brigando, degladiando dentro da sua cabeça sobre a existência de Deus. Será que Deus existe? Será que de fato o que a gente vive aqui domingo após domingo, dia após dia, é verdade? E às vezes aqui é fácil afirmar que de fato é verdade, porque aqui é simples. Mas quando chega a segunda-feira, no primeiro questionamento, ou na primeira coisa que sai do nosso curso, do nosso rumo, do nosso planejamento, a gente, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou adorando o Deus certo? Será que eu estou vivendo para a pessoa certa? Será que a Bíblia é o livro correto? Então acaba passando alguns questionamentos na nossa cabeça. Isso não era muito diferente há 2000 anos atrás. Algumas pessoas tinham esses mesmos questionamentos, esses mesmos dilemas de acreditar ou não naquilo que estava sendo falado e pregado. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Irmãos, espero que com essa leitura dessa manhã, nós vejamos como Jesus se revela, como Ele se mostra como resposta aos anseios e questionamentos daquele momento, mas que esse relato possa possa nos dar direção para seguirmos adiante, confiando em Deus, confiando em Cristo, tendo um relacionamento com Cristo por meio da fé. Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estava escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.
Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Tudo estava dobrado, ele estava dobrado, à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse Jesus, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Bate sua cabeça. Pai, fala ao nosso coração, Deus. Fala ao coração de cada irmão aqui. Fala através da tua palavra. Traz esperança ao nosso coração, mudança ao nosso coração, vida ao nosso coração, paz ao nosso coração. Acalme os nossos corações, que possamos colocar tudo diante dos teus pés e nesse momento termos os olhos fitos e os ouvidos prontos para ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, por tua misericórdia, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Vamos pensar um pouco a respeito desse texto. Eu quero que você pense a respeito desse texto, porque se a gente enfrenta dilemas, questionamentos no nosso dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, no domingo não, domingo é mais tranquilo, parece que as respostas estão todas colocadas e servidas na igreja, mas na segunda parece que a gente perde a resposta, esquece a resposta. Quero que você pense um pouco a respeito disso. E quero também que você admita, não precisa levantar a mão, mas que você também se questiona. Que na segunda, ou na terça, ou na quarta, às vezes bate um questionamento. Será que é verdade o que a gente tem vivido? Por que as igrejas estão assim? Por que nada muda? Por que o meu pai não se converte? Por que minha mãe não se converte? Por que eu estou com essa doença? A gente pensa absolutamente todas essas coisas. E eu quero que você admita isso. Quero que você pense, nossa, de fato, eu já pensei. E penso às vezes na semana. Por quê? Porque é natural, é humano. E uma fé madura passa por esses questionamentos. Passa por entender, não só ser levado pela emoção, eu vou e aceito. É se questionar sobre esses pontos. É olhar para esses dados e esses fatos históricos
e falar, de fato eu compreendi, eu tinha uma dúvida aqui nesse ponto, mas agora eu entendo, compreendo, e forma corpo, constrói alguma coisa sólida dentro do seu coração. Então, ter uma fé madura é passar de fato por esses questionamentos. Quem não passa por questionamento nenhum, querido, eu acho que está na zona de conforto, está muito cômodo e acaba não crescendo. Mas às vezes você deve passar por isso. Então, ter uma fé madura quer dizer que a gente vai tocar a pessoa por inteiro. Emoção, razão, fé, vontade, emoção, tudo. Tudo dentro de um pacote, não é só falar a emoção, agora tratar a alma. Então, quero que você admita, de fato, já passei por isso. Por quê? Porque olhando para esse texto, um dos primeiros questionamentos que você deve se fazer, a partir dos relatos bíblicos, se você pegar a Bíblia e se você abrir em Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, você vai ver Jesus relatando sobre a sua morte e ressurreição uma porção de vezes. Marcos 8, Marcos 9 e Marcos 10. E aí você para e pensa, Jesus falou algumas vezes, pelo menos nesses 3 capítulos. Ele deve ter falado tantas outras vezes através de parábola. Mas parábola é mais difícil porque nem a gente às vezes consegue entender. Deveria ser mais fácil para eles lá naquele período, mas a gente também não entende. Então às vezes o conteúdo e o assunto fica meio uma mensagem subliminar. Jesus não falou assim, é isso. Então, mas ele deu uma porção de relatos, uma porção de falas dele, que ele falava, é necessário que o Filho do Homem morra e ressuscite ao 3º dia. É necessário que o templo seja destruído para que ele seja reconstruído em 3 dias. É necessário que vocês vejam o sinal de Jonas, que ficou na barriga da baleia por 3 dias. Ei, Jesus, o que você está falando? Mas em Marcos 8, em Marcos 9 e Marcos 10, Jesus é claro e explícito de que ele deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Ponto. Ele é claro. Ele não fala por parábola, não fala por história, não fala olhando para as coisas ao seu redor. Ele fala, é necessário que eu morra e ressuscite ao 3º dia. E aí o primeiro questionamento que você deve fazer, e eu fiz, e todo mundo que lê esse texto deve fazer diante disso. Se Jesus falou tantas vezes que ele morreria e ressuscitaria, por que os discípulos, por que Maria, por que João, por que Pedro e tantos outros não ficaram lá na frente do sepulcro? Pega uma barraca, monta uma barraca e fica ali esperando. Fica ali de plantão, 24 horas. Soldados, vocês vão ficar aqui, a gente também vai ficar aqui. Traz os peixinhos, traz os pãezinhos, vamos comer aqui e a gente vai esperar esse homem sair desse sepulcro. 3 dias ele vai ressuscitar. E a gente vê que a mesma incredulidade que eu e você, que nós temos, os discípulos aqui também tinham. Nós não vemos o relato bíblico dizendo que eles estavam lá sentados esperando. Os discípulos estavam trancafiados com medo danado, chorando, achando que a razão da fé deles havia acabado, que a história deles havia acabado. Maria é uma pessoa tão devota de Jesus, na hora que vê o sepulcro, primeiro que ela pensa que houve um furto ali. O sepulcro foi violado. Alguém roubou, alguém levou o corpo. Segundo que ela acha que é um jardineiro. Aonde você levou? Me fala. Em um terceiro ponto, ela sai correndo, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela vai falar, gente, roubaram o corpo do homem. Roubaram o corpo de Jesus. Ei, mas você não é a mesma que acompanhou o ministério de Jesus e ouviu ele dizendo essas mesmas coisas? Não foi você que acompanhou com ele o ministério dele e ouviu, em algumas vezes falando por parábolas, mas em outras falando de forma muito clara de que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia? Onde você estava?
Em nenhum momento passa pela cabeça dela, opa, Jesus iria ressuscitar. Ela fica ali chorando. Primeiro ela sai correndo, chama os discípulos, roubaram o homem. Volta com Pedro e com João. João chega primeiro. Eles vão embora e ela fica lá, chorando, sem entender absolutamente nada. Você já parou para se perguntar por que eles não aguardaram a ressurreição de Jesus? Vamos falar de 3 culturas diferentes. Para os gregos, isso era um absurdo. Alguém querer voltar ao corpo. O corpo é essencialmente mal para os gregos. Então, a partir do momento que você mata o corpo e a alma se livra do corpo, nenhum grego vai querer voltar ao corpo, porque o corpo é essencialmente mal. Liberou a alma, meu filho, não volta mais, vai para onde você quiser, está livre. Para os judeus, se nós trabalharmos em 2 grupos, para os judeus havia ressurreição, para os fariseus havia ressurreição no último dia. Quem sabe, no último dia, ressuscitaremos na ressurreição do corpo. Para os saduceus, não havia anjo, não havia ressurreição, não havia absolutamente nada. Judeus, saduceus. Para esses, não havia nada. Para os romanos, ouvir a respeito disso, os romanos são mais lógicos. Os romanos, crucifica, mata. Vamos julgar, vamos fazer todo um processo de julgamento, manda ele para tal lugar. Para o romano é muito mais lógica. Era impensável, incalculável, impossível que um homem ressuscitasse. Era impossível para os discípulos compreender essa mensagem, compreender esse anúncio de Maria. Assim como nós, eles, Maria, Pedro e todos os outros discípulos, exigiam evidências, a fim de se convencerem que Jesus vivia de fato. A ressurreição para eles era tão impensada, implausível, inimaginável, quanto é para nós hoje. E aí você deve se questionar, não, mas eu já ouvi alguém dizendo que lá eles acreditavam em muito mais coisas do que a gente. Eles eram mais supersticiosos. Eles aceitavam qualquer vento de doutrina. Aparecia um profeta, eles iam atrás. Aconteceu tal coisa, eles iam atrás. Se é assim, por que eles não estavam lá? Por que os discípulos não estavam lá se eles eram levados por qualquer ventinho? Fizeram um milagre ali, vamos ali. Eles não foram. Eles, como a gente, precisavam. E nós, no nosso dia a dia, às vezes a gente pede um sinal de Deus. Ei, se mostra aí, dá uma evidência. Dá uma evidência que o Senhor está comigo, que o Senhor está respondendo, que o Senhor quer que eu siga nessa direção. E parece que eles também precisavam. Para a gente pode parecer um pouquinho, mas eles tinham a presença física de Jesus. A gente não tem, é diferente. O nosso questionamento é válido, querido. É o mesmo questionamento. É o mesmo questionamento. Pessoas que ouviram Jesus falando várias vezes. É necessário que o Filho do Homem morra e no 3º dia ele ressuscite. E mesmo assim, por mais que você diga, os primitivos, os antigos, eles criam nessas coisas. Então por que eles não estavam aqui? Por que eles estavam chorando às portas trancadas? Por que eles estavam se lamentando? Porque eles não criam. Como nós, eles se questionavam. E é difícil crer no impossível. Imagine você, todo o cenário. Pedro um pouquinho mais gordinho, João um pouquinho mais de velocidade, saiu correndo, foi à frente, passou.
Os dois chegam à cena e Maria, vem aqui, ó. Imagine você as múltiplas conexões que passavam na cabeça dos dois. Olha a pedra. Ela foi violada. Quem foi capaz de mover uma pedra de 2 ou 3 toneladas? Vamos para dentro. Olha as faixas. Olha os panos. Olha as faixas e os panos estão dobrados. Você já viu um ladrão entrar na casa de alguém? Ele deixa tudo arrumadinho? Não, deixa tudo bagunçado. É um ladrão? Não é, não, mas está dobrado. Um ladrão deixaria de qualquer jeito, joga para trás, leva o corpo, só importa o corpo, vamos sumir com esse corpo daqui. Mas quem passou pelos soldados? Quem teve capacidade de passar por esse batalhão aqui? Quem teria o objetivo de roubar o corpo de Jesus? Imagina você chegando nessa cena, peraí, deixa eu ver a pedra, deixa eu ver se tem alguma coisa, por que esse pano está dobrado? Cadê os soldados? Gente, vocês estavam dormindo? Onde vocês estavam? Você começa a fazer múltiplas conexões e é impossível crer numa coisa dessa. Um discípulo, o outro discípulo, o discípulo amado de Jesus, diz o texto que ele viu e creu. Ele viu e creu, conseguiu crer a partir dessas evidências. A respeito de Pedro não se diz nada. A respeito de Maria, diz que ela continua não crendo. Ela viu absolutamente tudo, teve que chamar os discípulos, vamos lá, olhem. Eles foram embora e ela ficou lá chorando, porque alguém havia roubado o corpo. Em alguns momentos, na nossa inquietação, nos nossos dilemas, parece que Jesus abre uma porta no nosso dia, como abriu aqui para Maria. Parece que ele abre uma janela e o sol raia de forma que você fala, eu enxergo a presença de Deus. Eu sei, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Para Maria Madalena foi num diálogo. Ela olhou para dentro do sepulcro, chorando, nervosa, viu 2 anjos. Por que você está chorando? Por que você chora? Ao ver o túmulo vazio, Maria Madalena diz, levaram o corpo dele. Mesmo escutando todas aquelas passagens que nós dissemos, Marcos 8, 9, 10, João 12, 13, 14, ela deveria ter raciocinado que ele havia ressuscitado, mas isso nem passou pela sua cabeça. Ela não consegue processar o que aconteceu de jeito nenhum. Chega um momento, queridos, dentro dos nossos questionamentos e dos nossos dilemas, que é impossível ter fé sem a intervenção sobrenatural do propósito de Deus. Em alguns momentos chega num questionamento tão que Deus precisa se apresentar para você através do sol, através do abraço de um irmão, através de múltiplas formas, para dizer, ei, eu estou aqui, eu estou prestando atenção nos seus dilemas, eu estou prestando atenção nos seus questionamentos, eu estou prestando atenção e estou vendo que você não está acreditando. Você não é capaz de crer, como eu não sou capaz de crer sem ajuda externa, sem intervenção de Deus, sem Jesus vindo para ajudá-lo, como ajudou Maria. Maria não creu em Jesus até que ele veio ao seu encontro. Ela não cria e continuou não crendo até que Jesus veio ao seu encontro. Agitada, em pânico,
chorando, incapaz de enxergar Jesus bem ali, diante dos seus olhos. Jesus estava ali. Até que ele remove a nuvem, as escamas. Ei, Maria. E eu imagino essa hora, quando ele diz esse nome, Maria, que o pastor reconhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Eu imagino que naquela hora fez todo sentido, de dentro para fora, de fora para dentro, estremeceu toda a pessoa, a alma, o espírito dela. E a única coisa que ela conseguiu dizer é: Rabone, mestre. Agora tudo faz sentido. E às vezes, querido, nos nossos dilemas, Deus coloca alguém, a Bíblia, a igreja, irmãos, situações, para mostrar: ei, eu estou aqui presente, eu estou aqui olhando. Ei, Edu, ei, Tércio, ei, Hélio, ei, Maria, ei, Marcos, eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode parecer impossível para a gente, mas é totalmente possível para Deus. Por mais que não faça nenhum sentido olhar para o sepulcro, vamos voltar para dentro de casa, vamos fechar. Jesus diz a ela: não, eu estou aqui. E uma coisa engraçada dessa passagem também, por que Jesus fala: ei, não me segura? Não me segura que eu estou indo para o Pai, o meu Pai e Pai de vocês. Ele não queria ser tocado? Ele não queria que as pessoas tocassem nele? Não, porque em outros relatos ele se deixa tocar. O senso de ter perdido alguém foi tão grande que ela deve ter abraçado a Jesus e falado: daqui o Senhor não sai. E daqui eu não vou te perder de novo. E ela deve ter abraçado: agora faz tudo sentido, tudo faz sentido, tudo se encaixa. A ressurreição agora faz sentido, eu sou testemunho ocular dessa ressurreição. E o Senhor não vai sair daqui, eu não vou te perder mais uma vez. E ele fala: não, minha filha, eu tenho que ir para o meu Pai e Pai de vocês. Eu tenho que ir. Pode me soltar, que agora você se sentirá segura com o Espírito, com a minha presença dia após dia. Então, da mesma forma que Maria precisou de uma ajuda externa, em alguns momentos nós também precisamos, e que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus para sermos esse sinal, sermos essa presença de Deus, sermos esse abraço de Deus. Ao mesmo tempo que era impossível, esse relato, ele é racional também. Como isso? Pense você, eu vou te dar alguns relatos, e eu já falei isso aqui num culto de celebração da Páscoa. Vamos escrever essa história. Apague um pouco do que a gente já tem de história. Vamos escrevê-la de novo. Você vive e você vai escrever a história dentro de um panorama onde a mulher não é valorizada, onde o testemunho de uma mulher não é válido. Não era válido. Mesmo para os romanos e para os judeus. Você vai escrever uma história de uma mulher onde o testemunho dela não é válido, porque é uma sociedade patriarcal, onde só vale a palavra dos homens. Uma mulher que não se sabe muito bem a respeito do precedente dela, se era ou não era, se era prostituta ou não. E aí você vai colocar essa pessoa como a primeira testemunha de Jesus. Você acha que de fato essa história
Tem como dar certo? Uma mulher, testemunho de uma mulher. Não sabemos o precedente dela. Testemunho em uma sociedade que o testemunho dela não é válido. Se a gente fosse reescrever a história, você coloca qualquer um dos discípulos, você coloca qualquer um dos centuriões, você coloca qualquer um dos governadores, ele estava passando lá e ele viu, porque o testemunho dele é muito mais válido do que o de uma mulher. Vocês estão entendendo? Essa história, ela é racional também, porque ela não pode ter sido montada, porque se ela foi montada, ela foi muito mal montada. Bem como a mulher, para que colocar uma mulher aí? Gente, não estou desmerecendo, estou falando do contexto da época. Contada por uma mulher que a gente não sabe muito bem o histórico dela, uma mulher desvalorizada, uma mulher que seu testemunho era inválido. Não havia motivo para os autores colocarem mulheres na história, se o testemunho delas não era considerado válido ou confiável, a não ser que as coisas tenham de fato ocorrido da maneira como elas foram descritas. Qualquer um histórico que pegasse, essa é uma mulher contando, e o histórico dela não é bom, desconsidera essa história. E aí o Evangelho não nos convida porque ele é bonitinho, não nos convida porque ele é amigável, ele nos convida porque ele é a verdade, queridos. É a verdade de uma mulher que testemunhou numa sociedade que a mulher era desvalorizada. Por que colocar essa mulher lá? Porque foi verdade. Ninguém quis inventar nada. Se fosse inventar, colocaria qualquer um de testemunho válido. Qualquer um que pudesse testemunhar, um que falasse 5 línguas, 6 línguas, que ele, vou testemunhar em Roma, vou testemunhar em Jerusalém, vou testemunhar na Grécia, vou testemunhar em tudo que é lugar. Mas Maria Madalena, que como nós era incrédula, se tornou a primeira cristã, porque creu e testemunhou sobre a morte e ressurreição. Jesus fala, vai correndo, vai lá, avisa agora os discípulos. Eles estão trancafiados lá ainda com medo. Avisa eles. Diz aqui na passagem que o discípulo amado creu, viu e creu. Mas ainda não havia mudado absolutamente nada na vida dele. Porque ele se trancafiou lá com os outros discípulos. Por que Jesus escolheu uma mulher e não um homem? Por que ele não escolheu um pilar da comunidade? Por que escolheu alguém do apoio e não um dos líderes? Será que Jesus pode ser mais explícito? Não importa o que você é ou o que você fez, a minha salvação não se baseia em linhagem, em conquistas, em talento, em esforço, em realizações. Será que a gente se esquece que ele veio para chamar os fracos e não os fortes? Ele poderia chamar tantos outros. Um líder dos fariseus. Poderia chamar Nicodemos, príncipe dos judeus. Mas chamou uma mulher. Testemunho inválido. E só prova que essa história é real. Só prova que os personagens colocados ali são os mais... Se são os discípulos que escrevem os evangelhos posteriormente, você escreveria? Nossa, nós ficamos com medo.
ficamos lá dentro de casa com medo. Não, você escreve, nós cremos. No terceiro dia ficamos esperando e ele ressuscitou e nós cremos e nós pregamos para toda a multidão. Mas não. E eles mesmos relataram, a gente ficou com medo, fechamos as portas, que a gente tinha medo de um soldado romano invadir, alguém vir pegar a gente e matar a gente. A gente ficou com medo. A gente não cria o próprio... Até esse momento eu não cria no que dizia as Escrituras. Que era necessário que ele ressuscitasse. Ele poderia escolher tantos outros. E ele poderia hoje escolher tantos outros. Tantos outros mais capazes do que cada um de nós. Tantos outros mais capazes do que eu e que você. Com mais ensino, com mais poder aquisitivo. Ele poderia escolher tantos outros, mas ele nos escolheu, queridos, para sermos testemunha dessa verdade. Para que, como Maria, essa verdade tenha significado em cada um de nós e possa nos mudar interiormente, como mudou a vida dela. Que possamos abraçar essa verdade como Maria abraçou a Jesus e não deixou que ele se desgrudasse. Não, vai ficar aqui. Eu não vou te perder de novo. Que possamos ser preenchidos por essa convicção, por essa fé, e termos nossa vida mudada para sempre. Como a vida de Maria foi transformada. Como a vida dos discípulos foi transformada após o encontro que ele teve com cada um dos discípulos. Você tem se questionado, às vezes, sobre a verdade do Evangelho? Eu vou tentar, através do Facebook da Renata, colocar um outro vídeo, um vídeo que nós passamos no nosso pequeno grupo nessa sexta-feira. Vídeo muito interessante, 2 pessoas conversando, e uma pessoa, o que você está fazendo? Eu estou lendo a Bíblia. Não, lendo a Bíblia numa era, século 21. Lendo a Bíblia no celular. A Bíblia é a história da carochinha e tudo mais. É a mesma coisa que acreditar no Papai Noel ou em um unicórnio. É a mesma coisa. No século 21, você lendo isso e acreditando nessas coisas. E aí ele fala, então tá bom. Então vamos partir de alguns fatos. E aí ele começa a pontuar ponto a ponto. E aí você, isso aqui tem fundamento. E é mais uma coisa que ele não coloca lá. Por que colocar uma mulher para testemunhar onde ninguém valoriza o testemunho de uma mulher? Porque essa história é verdade de fato. Porque ela nos convida à verdade, a crermos na verdade, a crermos na ressurreição agora e futura, se Deus quiser. Amém? E Ele tem escolhido cada um de nós. Diante de tantas outras possibilidades, Ele te escolheu e me escolheu, com dilemas, com dúvidas, incapazes, para que a força dEle se mostre e Ele seja glorificado. Amém? Aleluia, né, irmãos? A morte não pode detê-lo. A morte não pode deter Jesus. Ele falou um pouquinho antes para os discípulos, né, na última ceia. Ele tinha falado, olha, eu vou padecer. E aí ele estendeu a mesa, é isso que nós vamos fazer agora. E ele dizia para os discípulos, creiam, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O Senhor citou. Os discípulos nem sequer o reconheceram. Porque ele era a mesma pessoa, mas às vezes a vida era diferente. Mas olhando bem, era a mesma pessoa. Jesus é o primeiro novo homem. Ele veio para mudar o mundo, um novo céu, uma nova
nova terra para novos homens e mulheres. Ele é a primícia dos homens. Jesus, um novo homem, ressurreto. E aí ele falou: vocês vão participar, vocês vão fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Sempre que vocês se reunirem no meu nome, vocês vão partir o pão do corpo, vocês vão participar do cálice. O cálice representa a nova aliança feita no meu sangue. Quando vocês fizerem isso, vocês estão anunciando que eu morri por vocês. Vocês estão anunciando que aquilo que vocês viram, né? E vocês vão ver, a morte não pode me deter. E vocês estão anunciando que da mesma forma que vocês me viram subir, eu vou descer, eu vou vir ao ponto de vocês. É dizer, vocês querem ir para o céu? Não, é o céu que vai descer até onde vocês estão. O céu virá ao encontro de vocês, a figura do rei. E isso nós vamos celebrar hoje. Eu convido você hoje a participar da mesa do Senhor. Na verdade é Ele que convida. Ele convida, né? Esse é o meu corpo que foi partido em favor de vocês. Esse é o meu corpo que foi partido em favor de vocês. Esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Você crê nisso? Aparecendo para você, Ele tem se revelado a você, assim como você revelou para Maria. A gente não fez sozinho, Ele que se mostra. Eu estou com vocês, todos os dias eu estou com vocês. Agora eu ressuscitado, eu estou com vocês, todos os dias da sua vida. Se você crê nisso, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Então agradeça a Deus agora. Convido você a se levantar do seu lugar. Em louvor, em adoração. Você vem aqui da minha direita e da minha esquerda. Você pega um pedacinho do pão. Você pega o cálice e volta para o seu lugar.
que no momento da ceia, como nenhum outro momento, a igreja pode participar de uma forma especial e celebrar a presença de Cristo. Né? Ele pensava assim, que na hora da ceia, no momento que a igreja se reúne para celebrar e participar da mesa do Senhor, quando a gente participa do pão, que é o corpo esteve conosco, né? E andou entre nós o tocamos, disse João. E na hora que nós participamos do cálice, a gente celebra as palavras de Jesus: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Se você tem dificuldade de olhar para Jesus, de perceber a presença dele, eu convido você agora, no nome dele, pelo Espírito Santo de Deus, a celebrar a presença de Jesus Cristo na sua vida, através do Espírito Santo. O Senhor está com você. Ele está se apresentando a você a cada dia. Ele está agindo em você. Ele morreu por você especificamente. Ele morreu no seu lugar. E ele vai voltar para você. Amém? Então, todos juntos. Todos juntos. Bebamos todos juntos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tão grande graça. Te louvamos porque somos incapazes de chegar à tua verdade. Te louvamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te louvamos porque o Senhor tirou essa nuvem, tirou essa escama que fechava os nossos olhos, vendava os nossos olhos. E hoje temos por quem viver, por que viver, para quem viver. O Senhor é a nossa inspiração, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa motivação diante da terra. Que diante das pedras, diante